Galerinha, quando não usar a vírgula, quando é que essa vírgula ela é terminantemente proibida dentro do meu texto, né? Já que vírgula é regra, vírgula não é detalhe, eu não posso sair jogando as vírgulas aí sem pensar direitinho, tá? Então, quando é que essa vírgula ela é proibida, né? Eu não posso colocar vírgula, pessoal. Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da ordem direta, né? O sujeito, verbo, complemento. Eu jamais poderei, jamais poderei colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Jamais poderei colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento, tá? Decorem isso. Vírgula, jamais eu irei colocar entre o sujeito e o verbo, que é o que vocês estão fazendo demais, a grande maioria de vocês, infelizmente, e eu espero que isso não aconteça mais nas nossas redações futuras. Não vou colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo e não vou colocar a vírgula entre o verbo e o complemento. Trouxe exemplos, né? Peguei também aí um exemplo, uma frase retirada de uma das redações de vocês. O governo do estado do Ceará criou um projeto voltado para a adesão da base profissional na rede de educação cearense. Quando a gente vai seguindo aquela lógica de que a vírgula é uma pausa para respirar, aí é complicado, porque quando você, o governo do estado do Ceará, tem gente que dá uma pausa aqui, respira e joga, acha que tem que colocar a vírgula. Mais uma vez, vírgula não significa pausa para respirar, tá? Ela segue um conjunto de regras e a gente precisa dominar essas regras para conseguir dominar a língua portuguesa, né? A norma padrão da língua portuguesa, as regras gramaticais que regem a língua portuguesa. Então aqui, ó, o governo do estado do Ceará criou um projeto. Quem criou um projeto, galera? O governo do estado do Ceará. O governo do estado do Ceará é o sujeito desse verbo, então eu jamais poderei colocar essa vírgula aqui, porque eu não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo. O governo do estado do Ceará criou um projeto. Criou o que, pessoal? Um projeto. Um projeto completa o sentido do verbo criar. Então, é um objeto direto, é um complemento verbal, né? Um complemento do verbo criar. Eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Compreenderam essas duas regrinhas básicas? Isso aqui é tipo regra básica do básica da básica das básicas da redação, viu, gente? Agora eu poderia colocar assim: o governo do estado do Ceará, vírgula, vou acrescentar uma informação, né? A gente chama de aposto. O governo do estado do Ceará, vírgula, juntamente com a Secretaria de Educação, vírgula, criou um projeto voltado para a adesão da base profissional na rede de educação cearense. Aqui a vírgula vai estar correta. Por quê? Eu utilizei a vírgula não para separar o sujeito do verbo. Eu usei a vírgula para isolar um aposto. E a gente viu lá dentro das regras de vírgula que é necessária a vírgula para isolar o aposto, tá? Então a vírgula aqui, ela é, não só ela está sendo usada corretamente, como ela é obrigatória, tá? O uso da vírgula com a conjunção e, né? O que gera várias dúvidas na cabecinha de vocês, né? A gente viu lá no primeiro exemplo, na primeira regra de vírgula, na enumeração, né, dos termos que têm a mesma função sintática, e eu disse que no último termo, quando eu colocar a conjunção e, não colocaria a vírgula, né, porque seria errado. Beleza. Não é simplesmente dizer que toda vida a vírgula ela vai ser proibida antes da conjunção e, né? Tem alguns casos que a vírgula não só é permitida, mas ela é obrigatória, tá? Então, quando é que eu posso colocar a vírgula antes da conjunção e? Quando é que eu vou poder colocar essa vírgula? Primeiro caso, quando eu houver dentro da minha oração, né, dentro do meu período, quando houver dois sujeitos diferentes, tá? Aí as orações elas precisam ser separadas por vírgula e ter ali a minha conjunçãozinha e. Exemplo, ONU oferece ajuda e o Brasil recusa. Se a gente for analisar essa oração, pessoal, nós temos dois sujeitos diferentes. E é pelo fato de nós termos dois sujeitos diferentes que essa vírgula ela é permitida antes da conjunção e. Quem oferece ajuda? ONU.
Opa, a ONU é o sujeito desse verbo. A ONU é o sujeito dessa oração. Quem recusa? O Brasil. O Brasil é o sujeito dessa oração. Então eu tenho dois sujeitos diferentes dentro desse período. Por esse motivo, essa bendita vírgula, ela está sendo utilizada de uma forma correta antes da conjunção e, tá? Quando eu tenho ali a conjunção e, separando duas orações que têm sujeitos diferentes, eu preciso separar essas orações com a vírgula, tá? E um outro caso, né, que a vírgula ela não só é permitida, como ela é obrigatória antes da conjunção e. Quando essa minha conjunção e ela tiver um valor semântico, ela tiver o mesmo sentido, né, ela tiver o mesmo sentido das conjunções adversativas. Vocês lembram que a gente viu lá nas regras de vírgula que sempre antes das conjunções adversativas eu preciso colocar a vírgula? Antes de mais, eu preciso colocar a vírgula? Antes de porém, eu preciso colocar a vírgula? Se a minha conjunção e tiver a função de mais, de porém, de contudo, todavia, no entanto, entretanto, vai seguir a mesma regra. Se ela tiver com valor adversativo, eu vou precisar colocar a vírgula também antes, tá? Estudei mais que meus amigos e fui o único a não conseguir aprovação. Percebam que há uma quebra de expectativa. Tá com essa conjunção e, tá com o mesmo sentido de mais. Estudei mais que meus amigos, mas fui o único a não conseguir aprovação. Porém, fui o único a não conseguir aprovação. Então aqui, ó, esse e, ele não tem função aditiva. Ele não tem a função de somar duas orações. Ele tem a função de mostrar, né, dessa quebra de expectativa, de mostrar uma oração que é adversária à oração anterior, né? Que apresenta uma ideia contrária à oração anterior. Se eu estudei mais, pessoal, qual é a lógica? Que eu fosse aprovada, né? E não que eu fosse reprovada. Então, há uma quebra de expectativa. O e, nesse caso, ele está cumprindo uma função, tá tendo um valor adversativo. Mesmo sentido de mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Por esse motivo, essa vírgula, ela é necessária.